Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Estamos aqui de volta, semana 2. Vamos continuar o que nós estávamos falando na semana passada. Vocês se lembram que semana passada a gente falou sobre as propriedades coligativas das soluções. A gente falou sobre a pressão de vapor dos líquidos e a tonoscopia. Então, vamos fazer uma recapitulação rápida. O que nós falamos? Nós falamos que pressão de vapor de um líquido, ela mede a volatilidade do líquido. Quer dizer, a capacidade do líquido de evaporar. Então, quer dizer que quanto mais volátil o líquido é, quanto mais ele evapora, mais vapor se forma. Consequentemente, maior é a pressão de vapor dele, certo? Só que quando a gente acrescenta um soluto, a evaporação fica mais difícil. Como a evaporação fica mais difícil, formam-se menos vapores. Consequentemente, a pressão de vapor vai cair. Então, nós falamos o seguinte, que a tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor de um líquido provocado pelo acréscimo de um soluto não volátil. Esse soluto que você acrescenta, ele pode ser um soluto molecular ou pode ser um soluto iônico. A gente falou que o iônico você vai reconhecer porque tem um metal e um ametal. Então, pode ser, por exemplo, açúcar e sal. O açúcar, você vai ver que a fórmula dele lá da sacarose é C12H22O11. Então, quer dizer, não tem metal nessa fórmula. Então, ele é um composto covalente, molecular. O sal, não. O sal é o NaCl. O Na é metal, o Cl é ametal. Então, você já sabe, ele é iônico. Se ele é iônico, quer dizer que quando você jogar ele na água, ele vai se quebrar em positivo e negativo, Na+, e Cl-. Então, se você fizer uma solução 0,5 mol por litro, ela vai abaixar a pressão de vapor quando você acrescentar o soluto? Vai. Só que se você acrescentar o soluto, se esse soluto for o sal, como o sal quebra em um cátion e um ânion, esse 0,5 mol por litro vai causar um efeito dobrado. Então, ele vai fazer com que a pressão de vapor caia o dobro. Por quê? Porque você vai ter o dobro de partículas naquela solução. O que faz o efeito coligativo é a quantidade de partículas que você tem na solução. Então, hoje a gente vai falar de ebulioscopia. A ebulioscopia, ela está relacionada com a temperatura de ebulição das substâncias.
Então, o que acontece? Se eu virar para vocês e perguntar quando que um líquido entra em ebulição? Vai falar 100 graus. Não, 100 graus é a água no nível do mar. Cada líquido tem uma temperatura de ebulição determinada, certo? E essa temperatura de ebulição, gente, ela varia dependendo do lugar onde você está. Então, vou te explicar melhor. Por exemplo, no caso da água. Se a gente estiver na praia, a água vai entrar em ebulição a 100 graus. Por quê? Porque no nível do mar, a pressão atmosférica é 1 atm, 1 atmosfera. E um líquido, ele entra em ebulição quando a pressão de vapor dele se iguala à pressão atmosférica. Então, grava bem isso, ó. Se te perguntar em prova, quando que um líquido entra em ebulição? O líquido entra em ebulição quando a pressão de vapor dele se iguala à pressão atmosférica. Então, como lá na praia a pressão atmosférica é 1 atm, a água vai entrar em ebulição quando a pressão dela dentro da panela também for quanto? 1 atm. Isso acontece quando ela atinge a temperatura de 100 graus. Certo? Lá na praia. Agora, se a gente vier aqui para Muriaé, Muriaé a gente está mais ou menos a 180 metros acima do nível do mar. Então, a gente está na montanha, certo? Quando a gente sobe, o que acontece com a pressão atmosférica? Ela cai. Então, a pressão atmosférica aqui em Muriaé é menor que 1 atm. Então, quando você colocar a sua água no fogo, a sua água vai aquecendo e a pressão dela também vai subindo. Ela vai precisar chegar em 1 atm para entrar em ebulição? Não. A pressão atmosférica aqui não é menor? Então, vou chutar. Vamos supor que a pressão atmosférica aqui seja 0,98. Então, antes de 100 graus, a nossa água aqui em Muriaé já vai entrar em ebulição. Por quê? Porque a pressão dentro da panela da água já se igualou à pressão atmosférica. Se a gente subir mais, por exemplo, se a gente for para Juiz de Fora está 800 metros acima do nível do mar. Então, quer dizer, quanto mais você sobe, mais a pressão atmosférica baixa. Então, quer dizer que o líquido lá, ele vai entrar em ebulição quando? Muito mais rápido. Muito mais rápido, a pressão dentro da panela vai se igualar com a pressão atmosférica. Isso é legal porque a água entra em ebulição mais rápido. Mas a gente sabe que uma vez que entrou em ebulição, o líquido permanece, a temperatura do líquido permanece parada. Lembra dos gráficos que a gente aprendeu o ano passado? Quando entra em ebulição, a temperatura permanece estagnada, não é assim? Então, no caso da água, vamos supor que a gente foi para um lugar muito alto, lá na Bolívia, né? Quando chegamos lá, a pressão atmosférica era muito baixa, a água entrou em ebulição a 70 graus. Beleza, rapidinho a água entra em ebulição. Mas, consequentemente, essa água vai ficar ebulindo, ela vai ficar fervendo a 70 graus. Isso tem um prejuízo grave na hora de você cozinhar. Por quê? Se você vai cozinhar alimentos, quanto maior é a temperatura, melhor, mais rápido vai cozinhar, não é? Então, tem uma questão de vestibular antiga que é muito legal. Ela fala o seguinte, olha, um boliviano veio passar férias em Santos. E ele ficou apavorado com a rapidez com que um ovo ficava cozido. Explique por quê. Então, o que você vai explicar? O cara é boliviano, quer dizer, ele está acostumado com altitudes elevadas. Então, a pressão atmosférica lá na cidade dele é o quê? Baixa. Então, a temperatura da água entrar em ebulição lá é o quê? Baixa. Ele está acostumado a cozinhar um ovo lá e demorar, ó, muito tempo, porque o ovo fica cozinhando numa água morna. Vamos supor que o ovo lá vai ficar cozinhando a 70 graus. Quando ele chegou em Santos, o que tem em Santos? Praia. Então, é nível do mar. A água demora mais tempo para começar a ferver. Mas quando ela começa a ferver, a temperatura já está o quê? Em 100 graus. Então, o ovo cozinha, ó, rapidinho, porque ele fica cozinhando numa água mais quente. Essa é a explicação. Agora, o que essas pessoas que moram nesses lugares fazem para cozinhar? Para cozinhar mais rápido? Ou a gente mesmo aqui onde a gente está,
quando a gente quer cozinhar alguma coisa mais difícil, que demora mais tempo, o que a gente faz? Usa panela de pressão. Por quê? A panela de pressão, ela tem uma borracha, vocês sabem. Quando aquela borracha estraga, acabou a panela, né? Por quê? Porque aquela borracha, ela veda o contato de dentro da panela com o exterior. Então, a água lá dentro da panela, ela não vai entrar em ebulição quando a pressão dela se igualar à pressão aqui de fora. Não. Ela vai entrar em ebulição quando a pressão dela se igualar à pressão de dentro da panela, daquele espaçozinho que ficou sem nada. Lá na panela de pressão não tem uma marquinha até onde você pode colocar o líquido? Depois fica um tanto assim, ó, vazio. Então, o líquido, a água vai entrar em ebulição quando a pressão dela se igualar à pressão lá de dentro da panela. E a pressão de dentro da panela, gente, é muito alta, porque o espaço lá é pequeno. Então, quer dizer, a água dentro da panela de pressão, ela vai chegar em 100 graus e ela não vai entrar em ebulição. Ela vai chegar em 105, não vai, 110, não vai. Ela vai entrar em ebulição entre 115 e 120 graus. Isso faz toda a diferença. Quem já cozinhou feijão aí na panela de pressão e fora da panela de pressão sabe disso. Na panela de pressão, quando a borracha está boa, em 20 minutos seu feijão está cozido. Se você for cozinhar feijão numa panela aberta, você vai demorar 4 horas, porque o grão é muito duro, então vai precisar de muito tempo para cozinhar. Certo? E o que acontece quando você acrescenta um soluto? Lembra do caso do café que a gente falou? Você está fazendo café e você colocou uma água pura lá no fogão. A água começou a ferver. Aí você foi lá e colocou açúcar. Colocou lá 6 colheres de açúcar. Imediatamente a água para de ferver. Já perceberam isso? Ela para de ferver por alguns instantes e depois ela começa a ferver de novo. Por quê? Porque quando você acrescenta o soluto, o ponto de ebulição muda. A gente não falou que a presença do soluto torna a evaporação mais difícil? Então, o ponto de ebulição sobe. Então, 100 graus, por exemplo, se você estiver no nível do mar, não é suficiente para fazer ferver água com açúcar. É suficiente para fazer ferver água pura. Água com açúcar vai ter que subir um pouquinho mais. Aí ele para de ferver, a água sobe 101, 102, 103, 104 graus, começa a ferver de novo. Já é suficiente para fervura. Então, essa propriedade chama-se ebulioscopia, que é o aumento, a elevação do ponto de ebulição causado pelo acréscimo do soluto não volátil. Então, o ponto de ebulição altera para cima, aumenta pela presença desse soluto. E vai valer a mesma regrinha da semana passada, ó. Se eu te der uma solução, primeiro eu vou te dar água pura, nível do mar. Aí você vai lá, ó, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. Beleza. Depois eu vou colocar uma solução de água com açúcar. Aí eu vou te falar, ó, 0,5 mol por litro. Aí você vai perceber que o ponto de ebulição foi para 104 graus, certo? O açúcar, você lembra que ele é molecular, ele faz ligação covalente. Aí no outro copinho, eu vou colocar água com sal, NaCl, com essa mesma concentração, ó, 0,5 mol por litro. Eu vou te falar assim, agora preveja para mim, para quanto vai o ponto de ebulição? Aí você vai falar, ó, peraí. Aqui tinha quanto de partículas? 0,5 mol. Aqui eu tenho NaCl. NaCl tem 2 íons. Então, eu tenho 0,5 para um, 0,5 para o outro. Então, eu tenho o dobro. Se daqui para cá aumentou 4 graus, quer dizer que como aqui eu tenho o dobro de partículas, para quanto que vai o ponto de ebulição? Olha, 108 graus. Se eu virar para você e falar assim, ó, agora eu vou colocar água mais MgCl2. Mesma concentração, 0,5 mol por litro. Aí você vai olhar, o Mg metal,
Cl é a metal. Então, quer dizer que vai quebrar. Então, vai quebrar em quê? Ó, 1 Mg e 2 Cls. Então, quantos íons eu tenho ali? 3. Então, o efeito vai ser multiplicado por 3. É como se isso aqui, se você tivesse 1,5 mols de partículas por litro. Então, se daqui para cá, que era 0,5, subiu 4, aqui que vai ser 3 vezes mais, vai subir 4 vezes 3, 12. Entenderam? Isso para solutos iônicos, tá? Então, a tia fez aqui um resuminho para vocês de tudo que a gente falou da aula passada, mas acrescentando a ebulioscopia para hoje. Quero lembrar vocês, ó, de fazer todas as atividades agora e depois ir lá no meu canal, se inscrever, ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma aula. Toda vez que eu for postar aula, vocês vão ser notificados disso. Combinado? Preciso que vocês façam isso. Tá bem, gente? Um beijo. Qualquer coisa que vocês precisarem na hora das atividades, me chamem que eu ajudo. Tá bem? Fiquem com Deus.